Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Aproveito também para desejar a todos um bom ano de 2017, um ano muito redondo em muitas datas, como o Sr. Ministro teve a oportunidade de manifestar. E nós gostaríamos de aproveitar esta audição para ouvir o Sr. Ministro sobre duas questões que nos preocupam. A primeira tem a ver com o financiamento da ciência incontornável. Nesta audição, o Sr. Ministro esteve a falar da questão do emprego científico e da ciência, mas nós gostaríamos de ver a questão numa outra perspectiva. Aliás, profunda desilusão é a expressão usada pelo Observatório das Políticas de Educação do SES, num relatório publicado há poucos dias, onde lista os problemas que são bem conhecidos. E, portanto, o que eu pedi ao Sr. Ministro era que nos explicasse o que correu de diferente do esperado para que, simultaneamente, no ano de 2016, não fossem lançados concursos para projetos em todas as áreas científicas, e estou, resto a ler os problemas elencados no relatório, não ter havido abertura de concursos para programas de doutoramento FCT, terem ocorrido sucessivos atrasos nas bolsas de investigação que ainda hoje estão por concretizar. O Sr. Ministro, em novembro, apresentou desculpas públicas e, naturalmente, que não é questão de voltar ao assunto, mas podemos ter uma ideia de quando sairão os resultados. Não estar concluído também, pelo menos não haver informação, a atualização do roteiro de infraestruturas e, nesse sentido, honrado o compromisso no que toca a 2016, e passo a citar, de abrir gradualmente todos os anos, no prazo da legislatura, a possibilidade do reequipamento. Portanto, em 2016 existiu um vazio de financiamento que se sente, as instituições e as pessoas têm dificuldade em compreender, num ano em que, sem programas de assistência económica, onde a afirmação pareceria relativamente fácil face às críticas feitas ao 19º Governo, há dificuldade em compreender a ausência e o vazio de propostas e de financiamento. E em 2017, o que é que se espera? Existe ou não um corte de cerca de 20 milhões de euros no financiamento e investimento da FCT nas instituições? E um valor nos projetos que, quando comparamos, nomeadamente com o orçamento de 2015, se traduz numa diminuição de 20 milhões de euros. Neste âmbito aqui, ainda de financiamento da ciência, eu devo manifestar uma preocupação adicional, que é a de baixa ou, em algumas regiões, nula execução a nível regional do eixo 1 do Portugal 2020. Eu sei que não é só com o Sr. Ministro, mas este também é o sítio para falar no assunto, por indefinição da tutela. Os agentes estão preocupados e todas as vozes, eu acho que serão insuficientes para, nas instâncias necessárias, impedir futuros desvios regionais de financiamento que serão duplamente penalizadores para as instituições e para as regiões para os quais os programas foram desenhados. Portanto, relativamente ao emprego científico de que foi falado, as instituições e as pessoas naturalmente acolhem o regulamento. A questão que colocam é, ou melhor, estão preocupadas em termos práticos, e o documento que o Sr. Ministro enfim, é mais um documento enquadrador, distribui e também não esclarece, com uma eventual redução de efetivos no circuito da ciência por via do aumento dos custos que estão associados aos contratos. E, portanto, pode o Sr. Ministro dizer quando e de que forma pensa implementar este programa, quantas pessoas vão ser empregadas, de onde vem o financiamento adicional necessário que as instituições precisam, enfim. A segunda questão tem a ver com a política para o sistema de ensino superior público. Desde 2007, com os GIEs, de facto, é possível a transformação das instituições ou apenas das escolas em fundações públicas em regime de direito privado. A assinatura pelo Governo seguinte, onde o Sr. Ministro era Secretário de Estado em 2011, com a Troika, do acordo com a Troika, de alguma forma tornou praticamente inconsequente a situação para as 3 instituições que tinham já optado por esse regime. Mas em 2016, com o estímulo à adoção do regime fundacional, mais 2 instituições, 2 universidades passaram a fundação. E a questão que neste momento os portugueses que pensam em ensino superior colocam é qual é o modelo que o Governo quer para o sistema de ensino superior público. Como se pretende harmonizar um sistema nacional com fundações, instituições, universidades e politécnicos que são
institutos públicos, instituições como a Universidade de Lisboa com autonomia reforçada e, portanto, qual é a visão do Sr. Ministro? O modelo é não existir um modelo único, isto é, ter diferentes modelos em que cada um escolhe o seu caminho? Nunca será assim, porque há muitas instituições que, querendo ser fundação, nunca o poderão ser porque não têm os 50% de receitas próprias. E, portanto, a verdade é que se podem vestir os conceitos com roupagens diferentes, mas o que está em causa, quando se usa a forma jurídica da fundação, é uma entidade autossustentada, uma entidade que está no mercado em competição com as entidades privadas e, por isso, tem mecanismos de gestão adequados em termos de recursos humanos, de compra e venda de património, etc. Na visão do Sr. Ministro, com perspectiva em termos de sistemas públicos, a situação, estamos num momento, e eu peço desculpa ao Sr. Presidente, só vou concluir, é fundamental esta discussão, porque é esta a escola pública e o modelo de universidade pública que o Governo pretende, um modelo onde algumas instituições podem pagar melhor aos trabalhadores docentes, podem criar cursos de maior atratividade, cobrar valores superiores, vender património e outras não, mas se assim é, como compaginá-lo com as propostas depois de algumas forças parlamentares, no sentido, por exemplo, de congelar ou acabar com as propinas. Obrigado, eu agradeço, aproveitava só para dizer que o PSD, de qualquer forma, vai apresentar esta semana 2 propostas que vão seguramente sugestões nas contribuições sobre o abandono escolar e sobre as bolsas de ação social. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro. Sra. Deputada,